Se você está começando aí, por exemplo, com o Arduino Uno, o Arduino Nano, ou seja lá qual for, se você está começando com o Arduino, você vai olhar em algum marketplace e você vai achar esse carinha aqui, ó. Olhar essa placa menor, para fazer algumas montagens, ele é mais interessante. Olha aqui em cima da protoboard, dá uma montagem menor, tá? Aí você pode estar se perguntando, mas tem menos memória que o outro, que o Uno? Não, ele não tem menos memória, ele é um circuito mais compacto, a distribuição dos pinos é um pouco diferente, você consegue montar na Proto, diferente do Uno, aqui tem o Uno chinês, por exemplo. O que muda do chinês para o original é que normalmente você vai ter que instalar um driver específico para esse conversor USB serial. Tá? A questão da montagem, se você quer espetar uma placa em cima do Arduino para estar utilizando ele sem fonte de alimentação direta na porta USB do PC, beleza, o Arduino é mais legal para isso. Você pode estar até ligando uma fonte externa. No Arduino Nano, tá? Você vê que a montagem em cima da Pluto ela se torna mais rápida, mais enxuta, mais fácil até de transportar. Veja que eu pegar esse circuito aqui na mão e eu pegar esse aqui, ó, os componentes ficam todos pendurados, é muito fácil de dar mau contato. Então, existem os seus prós e os seus contras. Tá? Eu havia comprado algumas unidades justamente para fazer esse tipo de montagem, que ele é bastante prático. Aí, a gente faz 2, 3 montagens, aí consegue fazer a explicação, aí tira os fios mais rápido que o Arduino Uno. Mas, uma coisa que eu observei, o código é o mesmo que a gente programa no Arduino Uno, a configuração é parecida, só que você tem que selecionar lá, no caso o Arduino Nano, mas eu observei a questão do firmware dele, ele dá um bate-cabeça se você não prestar atenção, porque tem alguns modelos que estão trabalhando com firmware mais antigo, e você tem que selecionar lá, você tem que instalar uma biblioteca adicional para conseguir utilizar esse cara, tá? Então, depois que você instalou, fica tudo mais fácil. Mas, para você startar isso, tem que se bater um pouquinho. Então, é esse tipo de assunto que eu vou abordar nessa aula aqui, eu vou lá no Arduino IDE, e eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam instalar para que esse cara funcione de acordo, e você consiga utilizar nas suas próprias montagens sem se preocupar muito aí em ter que estar configurando, tá? Vai ser um negócio mais direto. Então, veja aí no link da descrição que eu vou colocar aí o link da biblioteca que você tem que baixar, e aí você vai ver como vai ficar mais fácil, certo? Então vamos para a prática. Então, pessoal, o Arduino Uno, basta a gente conectar ele, conectar ele na porta USB, por exemplo, e mandar carregar o código, tá? Só selecionar qual é a porta que ele está conectado aqui, selecionar o modelo de Arduino Uno, e é muito prático, a gente manda ele carregar o código e ele compila de primeira. A não ser que seja um modelo chinês que você esteja utilizando, tem que instalar o drive aí para ele reconhecer a porta USB. Quando tem o chip CH340, aí você tem que baixar um driver especial para conseguir instalar ele aí, fica tranquilo. Funciona igual o outro Arduino Uno. Mas aqui, agora eu vou conectar um Arduino Nano, tá? E a gente vai selecionar o Arduino Nano aqui, tá? Vamos ver qual é a porta que ele está conectado. Aqui está mostrando a porta 14, estava no mesmo outro Arduino antes. A gente vai mandar carregar. Tá? A compilação deu OK, que é o nosso Blink. E ele carregou. Tá? Mas aí tem um detalhe, tá? Por padrão, ele aparece uma configuração a mais aqui que a gente precisa fazer. Tá? E essa configuração aqui, por padrão, ela começa com Atmega 328p selecionado, tá? Eu vou mandar carregar novamente, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, ele travou e ele não está enviando, tá? Vocês podem ver aqui que está enviando, só que ele não envia. O Arduino Uno, aí o Arduino Nano, a gente verifica ele aqui, está piscando um blink que eu tinha instalado antes já, mas ele não carregou o código. Então a gente cancela e a gente volta aqui em ferramentas, tá? E a gente tem que vir aqui em Processor e seleciona um bootloader antigo, que é o Old Bootloader, tá? O restante da configuração permanece a mesma. Agora a gente tenta carregar novamente o nosso Blink. Vejam que ele está enviando.
terminou de enviar sem erro nenhum, tá? Meu Blink aqui piscando, vocês podem ver aqui, tá? Então tá funcionando. Então vai acontecer esse detalhezinho aí, se vocês comprar algum Arduino Nano, tem que instalar, vamos dizer assim, selecionar essa etapa antes de vocês carregar ele, senão ele vai dar um erro, tá? Normalmente a gente olha esse Arduino Nano, ele tem a mesma quantidade de memória do Arduino Uno, uma placa que ela é mais prática, assim, para quem quer montar em protoboard, ela é mais, vamos dizer assim, melhor para montar em protoboard, então, e bem mais barato que o Arduino Uno, tá? Então, chama atenção muitas vezes pelo preço, a gente compra e acaba se esbarrando com esse problema. Mas, como eu mostrei aqui, é bem tranquilo de resolver, certo?